Paz, meus irmãos, quero compartilhar com vocês aqui referente ao perdão. É fundamental, é essencial, é necessário para nossas vidas. Isso é o que Deus deixou para nós. Temos que perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoou e nos amou. Então, eu quero compartilhar com vocês a primeira parte, né, sobre perdão. Eu acredito que vou estar trazendo mais vídeo a respeito desse assunto. Amém? Fiquem comigo aí até o fim. Eu acredito que a gente possa aprender e desfrutar desse Deus, desse amor, né, que Deus se entregou por nós, né, através de Cristo Jesus e nos perdoou. A primeira parte aqui é interessante que o escritor C.S. Lewis ele disse algo muito interessante a respeito disso, a respeito desse assunto. É mais fácil falar sobre o perdão do que praticá-lo. Então a gente vê muitas pessoas falando a respeito do perdão, consegue explicar muito bem o que é perdão, tem uma didática muito boa, consegue transmitir isso, né, através de uma oratória, através de uma palestra, através de um curso, mas não pratica. Né? C.S. Lewis disse que é mais fácil falar sobre perdão até que alguém a quem perdoar. Até que tenha alguém a quem perdoar. Então é muito fácil a gente falar a respeito do perdão. Até que tenha alguém a quem perdoar. Só assim a gente consegue entender isso na prática, de forma eficiente e agindo dessa forma. Então temos que falar de perdão, mas quando a gente vai viver isso, colocar isso em prática, isso não é muito fácil. Isso é difícil, porque o ser humano ele é orgulhoso e esse orgulho, muitas das vezes, nos impede de reconhecer a outra pessoa como nosso irmão, como nossa irmã e liberar perdão. Reconhecer a outra pessoa como irmão, como irmã, como amigo, mesmo que essa pessoa tenha nos ferido, tenha nos traído, tenha contrariado aquilo que acreditamos. Isso não é fácil, mas temos que praticar, porque isso é necessário. É necessário perdoar, é necessário liberar perdão sobre a vida uns dos outros. Isso é importantíssimo. Então, dando sequência aqui, amar a humanidade é fácil. O difícil é amar aqueles que nos perseguem. Fala assim, eu amo a humanidade. É fácil falar isso, né? A gente vê muitas pessoas falando a respeito. O difícil é amar aqueles que nos perseguem. Isso é difícil. Amar aqueles que nos amam é fácil. O difícil é perdoar os nossos inimigos. Porque amar quem nos ama é muito tranquilo. Agora eu quero ver você perdoar os seus inimigos. Amar de forma genérica é fácil. O difícil é amar aqueles que cruzam os nossos caminhos. Isso que é difícil. Aquelas pessoas que cruzam o nosso caminho. Pode ser no trânsito, pode ser dentro da nossa própria casa, pode ser na empresa onde a gente trabalha, pode ser na escola, na faculdade. As pessoas que cruzam o nosso caminho, que ficam à nossa frente, que às vezes querem nos impedir, que querem nos parar, essas pessoas se tornam difíceis de ser amadas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A palavra de Deus, ela traz algo muito interessante para a gente refletir a respeito desse assunto. Em Mateus, no capítulo 5, no versículo 43 a 48, diz: Vocês ouviram o que foi dito. Ame seus inimigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo, isso é o próprio Jesus falando, ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Agora eu quero fazer uma pergunta. Quem são os nossos inimigos? Já parou para pensar quem é seus inimigos? Quem é seu inimigo? Quem é seu maior inimigo? Tem muita gente que fala que o maior inimigo é o capeta. Mas pensa, vamos pensar aqui comigo e tentar extrair o melhor desse texto. Quando Jesus fala assim, mas eu lhes digo,
ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Se o capeta fosse nosso maior inimigo, a gente ia passar o resto da nossa vida orando pelo capeta para que ele mudasse. O nosso maior inimigo, vou deixar isso bem claro para vocês, é as pessoas que estão mais próximas de nós. Porque essas pessoas, elas nos conhecem de forma íntima. Elas conhecem a nossa fraqueza e conhecem também os nossos pontos fracos. Conhecem também os nossos pontos fortes. Então essas pessoas, elas são os nossos maiores inimigos. É as pessoas que conseguem logo de manhã fazer com que a gente tenha um dia péssimo. E quem são essas pessoas que estão debaixo do nosso próprio teto? Às vezes a nossa esposa, o seu marido, os filhos, os parentes, as pessoas na qual você convive no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Essas pessoas têm o poder de se tornar os nossos maiores inimigos. O intuito de Satanás é transformar amigos em inimigos, porque os amigos conhecem muito bem um ao outro. O intuito dele é transformar casais em maiores inimigos, famílias inimigas umas das outras. As pessoas que moram debaixo do mesmo teto se tornam inimigas umas das outras porque conhecem umas às outras profundamente. Então, quando Jesus fala assim, ame os seus inimigos e ore pelo que persegue vocês, às vezes dentro da sua casa você tem uma pessoa que é tida como inimigo. Não é aquela pessoa lá da rua. Não é um bandido, não é um ladrão. Não é isso. O maior inimigo seu, às vezes, é um familiar seu, que você não liberou perdão, que você tem raiva, tem ódio dessa pessoa. Pode ser uma pessoa muito próxima de você, que trabalha com você. Pode ser a sua esposa, pode ser seu filho, pode ser sua filha. Pode ser que o maior inimigo seu é você mesmo, porque você ainda não se perdoou. Algo que a gente não pode fazer, porque o próprio Deus já nos perdoou. Já nos perdoou. Então, fique atento na palavra de Deus, naquilo que Ele quer transmitir para nós a respeito desse assunto. E isso traz para dentro do perdão. Eu tenho que amar o meu inimigo, eu tenho que orar por ele. Porque através da oração gera comunhão entre os irmãos e Deus. Por isso Jesus continua, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu. Porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem o bem como para os que fazem o mal. Deus ele não impede que a chuva caia na casa da pessoa boa ou da pessoa ruim, pelo contrário, ele distribui para todos. A diferença que nós temos uma das outras pessoa é o entendimento de quem nós somos em Deus. Então, se eu tenho esse entendimento de quem sou em Deus, eu tenho que amar as pessoas. Eu tenho que ver as pessoas como meus irmãos, como filhos de Deus. E para que isso aconteça, eu tenho que orar pelos meus inimigos, eu tenho que orar por essas pessoas que me fazem mal. Só assim eu vou mostrar para elas, só assim eu vou me tornar e revelar verdadeiramente que eu sou filho do Pai. Porque Deus ele não escolhe bom ou ruim. Ele distribui as bênçãos para todos. A chuva é bênção. Ele continua aqui no versículo 46. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperar que Deus lhe dê alguma recompensa? Difícil isso, né? Porque Jesus ele não escolheu a quem amar. Quando ele estava sendo crucificado naquela cruz, a frase que ele dizia, que ele verbalizava era: Pai, perdoa essas pessoas porque elas não sabem o que estão fazendo. E a recompensa de Jesus veio. Se a gente quer alguma recompensa, se a gente quer algum reconhecimento da parte de Deus, a gente tem que perdoar. A gente tem que amar os nossos inimigos. E ele continua: até os cobradores de impostos amam as pessoas que as amam. Se vocês falam somente com seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Nada, não estamos fazendo nada, porque às vezes a gente tem uma intriga com a pessoa, fica emburrado e não conversa com essa pessoa, mas a gente tem que conversar com essa pessoa, tem que se abrir com essa pessoa, porque se a gente já conversa com os nossos amigos, não estamos fazendo nada demais.
nada diferente do que as outras pessoas que não têm um conhecimento de quem é Deus faz. Não faz nada demais. Até os pagãos faz isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Jesus ele fecha isso aqui muito bem, ele conclui isso aqui muito bem. A nossa vida aqui nessa terra é para amar as pessoas assim como Deus nos amou. É para perdoar as pessoas assim como Deus nos perdoou. Mesmo se for algo muito trabalhoso e difícil. Mas a gente tem que trabalhar isso nas nossas vidas. Para que a gente não venha adoecer. Para que a gente não venha perder as nossas forças, perder os nossos ânimos. Porque a falta de perdão nos torna pessoas doentes, pessoas amargas. E para concluir essa primeira parte aqui, eu quero deixar essa frase com vocês. O perdão é uma necessidade imperativa para aqueles que desejam viver de forma saudável. O perdão é uma terapia para a alma, é um tônico para o coração, uma condição indispensável para a saúde emocional e física. É necessário perdoar se você quer ser uma pessoa saudável. É necessário perdoar se você quer ter uma alma curada. É necessário perdoar se você quer ter um coração pleno diante de Deus. É necessário perdoar se você quer estar com sua saúde emocional e física em dias. Pleno em Deus, entendendo que nada lhe faz falta. Perdoe. Perdoe como o Pai perdoa. Libere perdão. Não fique carregando essas amarguras, esse descontentamento. Perdoe, libere perdão. E o dia se chama hoje. O dia se chama agora. Pega aí, ó, seu celular. Faz uma ligação para essa pessoa que às vezes você tem que pedir perdão. Tá muito fácil. Marca um encontro com ela. Se abre com ela. Peça perdão. Faça as pazes com essa pessoa. Você possa ter comunhão com essa pessoa novamente. E que Deus, o Pai de toda a eternidade, o Criador de todas as coisas, conceda graça e misericórdia e favor sobre a vida de vocês. E que o Espírito Santo de Deus possa guiar vocês nessa jornada aí do perdão, de pedir perdão, de reconciliar uns com os outros. Fique com Deus. Dá um like aí nesse vídeo aí, se inscreve no canal, compartilha com as pessoas, com seus amigos. Um grande abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo aí. Valeu, pessoal!